Então quer dizer que além de precisar cuidar da alimentação, tenho que bater o consumo diário de proteína. Preciso tomar whey ou algum suplemento para ganhar massa magra? Como que é isso? Essa é uma dúvida muito comum dos pacientes, até de amigos, e provavelmente é uma dúvida sua também. Então fica aqui comigo nesse vídeo que o assunto é exatamente falar sobre como a gente vai bater proteína. Bem, eu sou a Anne, nutricionista, doutora em fisiopatologia, e tudo que você vai ver por aqui é nutrição baseada em evidência. A distribuição de proteínas ao longo do dia é a preocupação de muita gente, principalmente aqueles que praticam exercício físico. Mas então, como solucionamos essa dúvida tão frequente de forma prática e eficiente, de forma que a pessoa possa realmente conseguir implementar? Primeiro, é super importante lembrar que quando a gente entrega um planejamento para a pessoa, a gente trabalha com alimentos, comida, não só com calorias ou proteína. Por isso que quando a gente monta o planejamento com o paciente, a gente tem que estar muito atento aos alimentos, independente se é fonte proteica de origem animal ou vegetal. E lembrando que cogumelos não são fontes de proteína, tudo bem? A quantidade recomendada vai variar de indivíduo para indivíduo. O mínimo recomendado é 0,8 a 1 grama por quilo, excluindo aqueles que estão com doença renal, tá? É um caso particular de restrição ou não de proteína, vai depender. E o máximo que a gente atinge é em torno de 2 gramas por quilo. Vamos para um exemplo? Uma pessoa com 60 quilos precisaria de no mínimo 60 gramas de proteína. No almoço onívoro com carne, uma sobrecoxa de frango, a gente tem 15 gramas de proteína. Se fosse um prato veg, um burger de lentilha, teria cerca de 12 gramas de proteína. Um ponto importante é consumir essa proteína ao longo do dia e não só nas refeições principais. E mais do que 3 gramas por quilograma de peso não tem benefício adicional. Então, se a gente incluir, por exemplo, um iogurte que tem 7 gramas de proteína, ou um pedaço de abacate que tem 6 gramas, por exemplo, vai ser fácil atingir o aporte proteico diário. Vale lembrar também que a proteína também é fonte de caloria e em excesso pode se tornar gordura. Por isso é super importante você avaliar quanto de caloria que você está consumindo ao longo do dia, da semana, e ter um aporte máximo ali, provavelmente em torno de 20 a 25 calorias por quilograma de peso. Mais uma questão super importante. Pular a refeição como café da manhã ou lanche da tarde pode causar déficit calórico, mas pode ser uma péssima ideia. Isso porque essas pequenas refeições elas podem nos ajudar a bater a ingestão diária de proteína e controlar também a saciedade ao longo do dia. E também aquele hábito de comer pouquíssimo achando que isso vai te fazer emagrecer, como é o caso das pessoas que tomam um café da manhã só com ovinho mexido. E onde estão os carboidratos, lácteos, as sementes, as frutas, eles são super importantes para organizar essa rotina alimentar e garantir uma refeição nutricionalmente completa. Bem, é verdade que muitas vezes a gente foca tanto em suplementação, jejum, dieta low carb e acaba que negligencia o que é mais importante, como montar um prato. E sobre esse ponto da distribuição dos alimentos no prato, para facilitar, eu gosto de classificar os alimentos por cores e proporções adequadas para cada grupo ao longo do nosso dia. Os alimentos do grupo amarelo são fontes de carbo, os azuis são fontes de proteína, o laranja fonte de gordura e os verdes são os alimentos ricos em vitaminas, minerais e fibras. Assim, na hora de você montar a sua refeição, você precisa lembrar de combinar os alimentos de cada cor. No método 3E, emagrecimento, estilo de vida e evidências, eu mostro como fazer essa distribuição de forma simples, prática, rápida, com vários exemplos de combinação e cardápio calculado que contempla o consumo necessário de proteína diário. Eu disponibilizo diversos materiais que vão te ajudar no seu dia a dia, como algumas lâminas e listas de compras, ou seja, tudo que você precisa para montar o seu cardápio, ter o seu planejamento, bater a sua quantidade de proteína e demais nutrientes. Mas vamos lá, vamos um exemplo de cardápio? No café da manhã, a gente pode pensar no iogurte natural, frutas e granola à base de castanhas e sementes. Ou até mesmo num pão com romos ou um iogurte com frutas. Pensando no almoço ou no jantar tradicional, aproximadamente metade do prato com legumes e verduras como alface, repolho, cenoura, pepino, tomate, folhosos, vezes escuros. Então, metade do prato com esses alimentos, um quarto com boas fontes de carboidratos complexos, integrais e inteiros, como raízes, tubérculos, grãos.
vão te conferir saciedade, então não exclua esse grupo. E 1/4 do prato deve ser de proteína, sendo que pelo menos a metade dessa quantidade de proteína vegetal, como grão de bico, ervilha, lentilha, edamame, tofu, tempê, que são protagonistas na alimentação plant-based. Ah, Anne, mas e o prato vegetariano? O que muda? O que muda é que sai a proteína animal e a gente acrescenta só a proteína vegetal. Então, no lugar de 1/8 de proteína vegetal, vai ser 1/4. E a proteína vegetal são as leguminosas que eu acabei de citar. Essencial também deixar esse prato bem colorido, igual a gente fala com criança. Saber os grupos de cores também ajuda muito na organização e no planejamento do cardápio para a semana. Eu sugiro sempre que inclua pelo menos 3 cores no seu prato. Viu só como é simples? Não tem mistério. Dá uma olhadinha nessa lâmina que eu disponibilizo no curso, no Método 3E. Aqui tem o básico que você precisa para montar o seu prato de forma saudável e equilibrada. Varie as cores, verde, amarelo, azul, laranja e sempre atenção ao grupo vermelho, que são os alimentos ultraprocessados. Também no curso eu disponibilizo uma lista de combinações de alimentos que podem te ajudar nessa combinação e na variedade mesmo do seu dia a dia. Mas atenção, eu reforço que essas são orientações gerais que irão variar a quantidade e as suas preferências. Muita gente usa aqueles aplicativos que mostram a distribuição de macronutrientes, calcula a caloria, e são bons até certo ponto. Mas atenção, somente uma consulta nutricional é possível calcular essas metas calóricas e proteicas, levando em consideração a sua história clínica, social, financeira, intolerâncias e alergias. E fixa na sua cabeça de uma vez por todas que para emagrecer você não precisa pular a refeição e comer cada vez menos. O segredo é trazer essa proporção dos alimentos, garantindo qualidade nutricional. Eu te convido a conhecer um pouco mais sobre o Método 3E, que além de te dar todo o suporte para você montar suas refeições de forma nutricionalmente equilibrada e completa, tem a proposta de conduzir em uma jornada diária de perda de peso e cuidado com a sua saúde. Ele tem exatamente o que você precisa para te ajudar a mudar seus hábitos em direção a um estilo de vida mais saudável. Clica aqui no link na descrição e vem conhecer um pouquinho mais sobre o 3A. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal sobre alimentação, nutrição e saúde. Até!